Coordenadora do curso técnico em meio ambiente, professora doutora Marisa Fordelone Rosa Cruz. Palestrante da noite, diretor-presidente do Instituto Ambiental do Paraná, senhor Luiz Tarcísio Mossato Pinto. Chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, Magda Cristina de Souza Nogueira. Representando a Prefeitura Municipal de Cambará, Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Ana Célia Francisca Grande. Secretária Municipal da Educação, Franciele Axman. Registramos e agradecemos a presença do senhor Juliano Maravilho, do Núcleo de Educação, e Patrícia Rodrigues, do Departamento da Educação e Trabalho, do Núcleo Regional de Educação. Agradecemos também a presença do Luiz Carlos Bettini, presidente do Conselho Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Agradecemos também a presença da diretora da Educação, Silvânia Deguchi. Agradecemos também a presença, acompanhando a semana, do senhor Antônio Cornas, homenageado também da semana. Saudamos ainda de forma especial demais coordenadores, professores, alunos, servidores, os agentes de endemias do município de Cambará, que nos trouxeram gentilmente a exposição do Aedes aegypti e toda a comunidade que se faz presente. Convidamos a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino do Paraná. Nosso Brasil tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amada e glória, salve, salve. Brasil, teu amor eterno seja assim. O lavrador das rendas estrelados, ele governo de novo dessa flama. Professora Leila Cristina Messias. Meus cumprimentos ao presidente do IAB, senhor Luiz Tarcísio Mossato Pinto. Cumprimento os demais membros da mesa já nominados. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, mais uma noite com a gente aqui. Como eu já disse, essa semana é muito especial para nós, é preparada com muito carinho, porque é um momento que a gente pode trazer para vocês mais conhecimentos, sobre as áreas afins dos nossos cursos. E hoje, melhor ainda, temos um momento com pessoas abrilhantando o nosso evento, um momento de enriquecermos mais ainda os nossos conhecimentos. É um prazer recebê-los. Agradeço também desde já aos nossos alunos que se fazem presente, o Denner, que prontamente nos ajuda nos eventos, está aqui com a gente todo momento, o pessoal do núcleo. Agradeço também aos meninos que vão se apresentar aqui e espero que a gente possa ter um bom momento juntos, mais um momento juntos. Para falar em nome do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, convidamos a senhora professora Magda Cristina de Souza Nogueira. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui nessa 11ª Semana Técnica e Cultural do Meio Ambiente. Nessa oportunidade, quero cumprimentar o orgulho da nossa região, o presidente do IAP, gente nossa, Tarcísio. Quero que leve os nossos extensivos abraços ao nosso querido governador, o abraço da nossa região do Norte Pioneiro. Quero também cumprimentar a diretora, com as diretoras auxiliares,
pelo trabalho, pela organização da semana. Agradecer a secretária municipal de Educação de Cambará, a secretária do Meio Ambiente, todas já nominadas aqui. E desejo de todo o coração que hoje vocês possam aproveitar muito dessas duas palestras que vamos ter, com o presidente do IAP e também com o palestrante Sérgio Gama, né? Nós queremos conhecer um pouco mais a respeito da água e ele vem trazendo para a gente aí muitas novidades. Então, bom evento a todos, aproveitem, perguntem, participem, porque nós estamos aqui para aprender, para somar aos nossos conhecimentos todas as informações aqui propagadas. Um forte abraço a todos. A temática da 11ª Semana Técnica, Cultural e Ambiental deste ano é o resgate da cultura paranaense. Neste momento, convidamos a coordenadora do curso técnico em Meio Ambiente, professora doutora Marisa Fordelone Rosa Cruz, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Mais uma vez, cumprimento já a todos aqui já nominados, agradeço a presença. Esse dia foi muito especial. Nós tivemos aqui já uns 2 dias de palestras intensas, muitas curiosidades, muitas novidades, e isso é uma forma de engrandecer o conhecimento dos nossos futuros técnicos. E, como eu disse, o meio ambiente, a preservação ambiental, ela cabe na agenda de todos nós, porque preservar o ambiente e resgatar a cultura do Paraná é uma bagagem que nós vamos levar e devemos perpetuar isso. Só o fato de hoje nós termos escutado o hino do Paraná, eu acho que no primeiro dia eu perguntei, pouquíssimas pessoas conheciam. Hoje todos vocês já conheciam. Isso já foi um legado. Então, de qualquer forma, gente, tudo que nós pudermos acrescentar no sentido de conhecer o ambiente, conhecer as formas de preservar e lutar por ele, são válidos. Então, agradeço já a presença de todos, porque vocês estão aqui todos os dias prestando atenção desde o primeiro minuto até o final. Isso me deixa muito satisfeita pelas nossas escolhas e por ter escolhido esses temas para compor o nosso evento. Falando um pouquinho do nosso nome da Semana Técnica, né, que são os defensores da natureza, o senhor Antônio Cornas, que está aqui presente. Ele participa das nossas semanas. Senhor Antônio, muito obrigada pela presença do senhor, pela pessoa que o senhor é, como já agradeci. E nós fizemos uma homenagem tanto ao senhor Antônio Cornas como ao senhor João Escandolo, que eles são 2 agricultores muito empenhados na preservação e na educação ambiental. Inclusive, até sugeri a Joana que fizesse uma reportagem com o senhor Antônio Cornas sobre o trabalho dele. Ele tem um biodigestor que funciona há 30 anos aproximadamente, somente com folhas, e produz todo o gás necessário para ele usar na utilidade doméstica. Então, gente, isso é um exemplo que todos deveriam seguir, né? Inclusive a gente, se fosse possível, utilizar no dia a dia. E esse resgate da cultura do Paraná é uma tentativa de fazer que as pessoas conheçam um pouquinho sobre o nosso estado. E eu acho que muitos não conheciam nem a história, nem a comida do Paraná, né? Que na verdade o prato do Paraná, que representa o Paraná em muitos locais, que é o barreado, que foi servido no primeiro dia. Foi feito, eu que fiz o barreado, tá? Mas ficou bom, gente? Gostaram? Olha, perderam, mas eu farei outro, prometo. É que eu não sabia se ia ficar bom, né, gente? Então, foi um grande... infelizmente só deu para o primeiro dia, mas eu prometo, quem ficou sem experimentar, faremos uma outra edição. E assim, a história da gralha azul com a araucária, toda aquela relação da gralha azul que enterra os pinhões para que nasçam novos pés de araucária. É como se reciclasse novamente o símbolo do Paraná, né? Que todos nós possamos ser um pouquinho da gralha azul agora, né? E que possamos passar para frente esse conhecimento
e divulgar a cultura paranaense. Aqui, depois eu gostaria de convidar todos para que lessem esses cartazes que foram produzidos sobre a parte histórica, sobre a parte natural do Paraná. A gente tem várias informações e gostaria que todos vocês participassem. E eu gostaria muito de agradecer a todos que colaboraram para que essa semana acontecesse, né? A equipe pedagógica, a direção, as professoras, tá? Todos os funcionários, as funcionárias da cozinha que nos brindaram com todos esses lanches todos os dias e hoje também vocês terão. Eu gostaria de agradecer ao Denner aqui, que esteve todos os momentos aí auxiliando. E eu gostaria de chamar todos os professores aqui, mas sintam-se agradecidos e abraçados por todo o trabalho que vocês fizeram. Muito obrigada, meninas. Eu gostaria de uma salva de palmas para todos eles que trabalharam. E eu gostaria muito de agradecer também aos meninos do agropecuário que estão nos abrilhantando culturalmente com as suas músicas, com todo esse brilho aqui, né? E ao pessoal dos agentes da dengue que tem vindo todos os dias para esclarecer sobre a prevenção da doença. E assim, todos os palestrantes também que concordaram em vir abrilhantar o nosso evento, muito obrigada. Senhor Sérgio, que veio hoje nos dar um pouco do seu conhecimento, e todos os outros que já estiveram por aqui. Muito obrigada. Neste momento, passaremos a nossa apresentação cultural. Teremos aqui os alunos do curso técnico em agropecuária, Murilo Augusto Keller e Leonardo Correia Franz. Som. Diga você que conhece, eu já fui no IAD. Foi nisso essas trilhas que o rolê dos dias. E vão pelo alto sertão, que agora se chama não mais sertão, mas de terra vendida, civilização. Ventos que arrancam janelas e arrancam porteiras, esporas de prata, riscando as fronteiras. Celeiro um cavalo, matua no faro, cantando ligeiro, um abraço apertado, suspiro dobrado, não tem mais sertão. Os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda o coração. Segue seu destino, boiadeiro, que a boiada foi no caminhão. A fogueira à noite, redes no galpão, o paeiro a modo mate, a prosa, a saga, a sina, a causa e ouça, tem mais não. Piano. Tempos e vidas cumpridas por poeira, estradas, histórias contidas nas encruzilhadas, em noites perdidas no meio do mundo, com não cabelo onde tudo é floresta, campinas violentas, com não cabanão. Sabe um bom viajante, nada é distante, um bom companheiro não conta dinheiro. Existe uma vida vivida, sentida e sofrida de vez por inteiro. Este é o preço de um ser brasileiro.
mesa dos trabalhos, convidando as autoridades a ocuparem seus lugares ou se sentirem à vontade. E com a palavra, o diretor-presidente do Instituto Ambiental do Paraná, para proferir sua palestra, senhor Tarcísio Mossato Pinto. Boa noite a todos. É gostoso estar no meio desse time jovem, todo mundo querendo aprender, isso é bom. Quero saudar aqui a nossa chefe do núcleo, a Magda, e saudar a Leila. Em nome delas eu saúdo as demais professoras, coordenadoras de curso, secretária municipal de Educação e Meio Ambiente, saudar o meu diretor de Biodiversidade do Estado do Paraná, o Guilherme, que depois vai dar uma palhinha para vocês aqui. Mas eu não quis trazer nenhuma apresentação para vocês ficarem olhando ali, porque eu acho que o gostoso é a gente conversar, o gostoso é a gente falar o que o órgão ambiental faz e ouvir de vocês o que vocês querem saber. Isso é que é bom. Eu vou começar a dizer para vocês que, primeiro, que sou aqui da região, Jacarezinho, sou filho de agricultor. Meu pai teve 18 filhos. Tem uns bons, viu? Tem um que saiu padre, né? Eu sou mais ou menos, consegui crescer um pouquinho. Então morei muito tempo na roça, trabalhei até os 18 anos na roça, depois vim para o IAP. E a vida da gente vai acontecendo coisas que às vezes a gente não espera. Um belo dia, estou em Curitiba, de repente o governador Beto Richa me liga e fala: Tarcísio, eu gostaria que você fosse o presidente do IAP. Em 5 minutos já tinha 6 televisões me entrevistando, perguntando o que eu ia fazer com o meio ambiente do Estado. Imagine eu, chegando lá, da noite para o dia, ter que falar para a mídia: não sei. É difícil. Mas eu aceitei o desafio. Aceitei porque eu acho que é bom. Trabalhar com o meio ambiente é importante. Trabalhar com as pessoas, cuidar das pessoas é importante. Cuidar do desenvolvimento do Estado é importante, desde a produção agrícola, industrialização, conservação dos nossos solos, conservação dos nossos rios, conservação das nossas florestas, conservação da nossa flora. Mas é um trabalho árduo. O que eu apanho vocês não imaginam. Porque todo mundo tem interesse em desenvolver alguma área. Por um lado, os ambientalistas, cuidando da preservação do meio ambiente. Por um outro, o setor imobiliário avançando. Por um outro, o setor industrial querendo crescer. Por um outro, o setor da produção agrícola tem que desenvolver, tem que fazer alimento. O povo precisa comer. Não se preserva de barriga vazia. E aí vem o grande desafio: tocar o IAP. Eu comecei a pensar comigo já a partir dali. Quando os repórteres me perguntaram, eu falei: olha, eu vou tentar fazer uma administração voltada para uma conversa mais franca com todo mundo. Você só preserva o meio ambiente se você tiver um consenso de todas as áreas. Se você tiver divergência, você não consegue preservar. Se eu tiver divergências com os nossos vizinhos das unidades de conservação, eu não tenho dúvida que eu vou ser o primeiro a botar fogo no nosso parque.
E começamos aí uma discussão no Estado. Eu tomei uma decisão que não baixaria nenhuma normatização, portaria, decreto, ou seja lá o que fosse, se não conversasse antes com o setor. Porque por mais que você tenha divergência, quando você discute, você debate um assunto, amadurece o assunto, ele cria raiz, ele sai mais fortalecido. E aí começamos a discutir uma série de atividades. Uma delas é como é que a gente ia mudar a gestão ambiental do órgão. Eu sei a dificuldade que tem de se fazer concurso público. Apesar de que o nosso está bem avançado, eu creio que, se Deus quiser, esse ano a gente consegue ainda realizar. Eu tenho fé em Deus e acho que nós vamos conseguir fazer isso. Porque o órgão está defasado, não é só o Estado do Paraná. Eu, como secretário-geral da Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente, a gente vê os outros estados uma dificuldade muito maior que o nosso. Então vamos começar a pensar. Primeiro, nós temos que fazer um sistema de gestão ambiental inteligente. Procurei a Celepar, junto com o governo do estado, fizemos um sistema de gestão. Que, se Deus quiser, até o final do ano, eu acabo com toda a tramitação de papel dentro do Instituto Ambiental do Paraná. Todos os sistemas de licenciamento ambiental, seja ele das indústrias, de piscicultura, de fauna, vão ser online. E aí começa a facilitar a vida do povo. Começa a dar mais transparência, que é o que todo mundo cobra, em especial o Ministério Público. E o órgão tem que dar transparência, sim. Tem que mostrar à população o quanto é importante preservar o meio ambiente. Nós já estamos com o projeto quase montado. E aí começa a vir as grandes surpresas para nós, né? A primeira dela foi porque o órgão sempre era muito criticado pela demora dos procedimentos de licenciamento. Bom, quando nós começamos a montar o sistema de gestão ambiental e começamos a implantar, nós fizemos uma pesquisa e descobri que 80% da reclamação dos empresários ou dos setores era por culpa deles mesmos, não era do órgão. Era por falta de complementação de procedimentos, era por falta de bons projetos. E começamos a botar um pouquinho isso na mídia. Já mudou a visão do órgão. Hoje, garanto para vocês que já falam bem. O segundo passo, e aí pega um pouquinho no que vocês vão vir pela frente, né, que daqui pode sair muitos consultores ambientais. Nós descobrimos que 90% dos consultores ambientais do nosso estado eram simplesmente despachantes de procedimentos administrativos, que não tinha conhecimento nenhum sobre a área ambiental. Sequer conseguiam preencher o cadastro ambiental. Então você começa a ver aonde está a falha, e sempre as críticas vindo sobre os técnicos do órgão. Na realidade, a culpa não era deles. A culpa é do próprio povo, que às vezes não quer fazer as coisas certas. Querem burlar a lei, querem atravessar procedimentos para poder ter mais rápido. Esse foi o primeiro processo que a gente iniciou e estamos finalizando agora. Aí podem até perguntar, mas por que demora tanto? Demora porque a área ambiental, ela tem uma diversidade de tantas coisas, que você começa a pulsar, você vai achando, você começa a mexer, você vai vendo legislação que já passou, tem que criar legislação nova, e ela é muito ampla, ela tem muitas formas de ideologias das pessoas pensarem. Às vezes está achando que está falando certo, as pessoas discordam, acham que tem que ser de uma outra forma. E dentro desse contexto, aí veio uma outra situação. A minha intenção sempre foi, quando eu assumi o IAP, era dar um pouco mais de poder aos municípios
para que eles também começassem a licenciar suas atividades. Por que não? Se a lei diz que o direito ao meio ambiente é de todos, eu acho que todos têm o direito também de participar um pouco, de fazer alguma coisa. Em seguida veio a Lei Complementar 140, que dá autonomia automaticamente aos municípios a poder fazer o teu licenciamento ambiental. Hoje, nós temos 28 municípios já capacitados para fazer seus licenciamentos, dentro do que estabelece a lei, né, que é a tipologia de licenciamento que o município pode fazer. Ou seja, você começa a dar mais agilidade aos processos. Aí em seguida vem o cadastro ambiental rural, que para nós é outra surpresa. Sempre somos criticados que o estado do Paraná é um dos estados que mais se desmata. Tenho minhas dúvidas. Nós conseguimos, nesses 5 anos, diminuir 70% do desmatamento ilegal no estado. Estudo do próprio IPARDS. A maioria das áreas que são concentradas como desmatamento são áreas ou de floresta plantada, ou são áreas autorizadas pelo órgão, ou são áreas com plantio de culturas, às vezes. Mas aí eu pergunto, como é que a gente consegue segurar o desmatamento nesse país se o próprio país não tem um direcionamento do que quer ser? Ou nós vamos ser produtor de grãos, ou nós vamos ser um país conservacionista, ou nós vamos ser um país industrializado. Não se tem uma definição do país. E quando você ainda não tem essa definição, fica difícil você segurar algumas pressões que vêm de outros setores. Então acho que o país tem que começar a repensar, a reestudar. E o cadastro ambiental está trazendo isso para a gente. Vocês sabem, por exemplo, quantas nascentes existem no estado do Paraná? Nós temos mais de 165 mil nascentes no estado. E você vê, por que a gente sabe? Porque os produtores estão lá informando para nós como é a propriedade dele. Um desenho da sua propriedade. E o desenho não é para o órgão ir lá fiscalizar, não é para o órgão ir lá multar. Não, muito pelo contrário. É poder ajudar. É poder construir alguma coisa útil. Ah, mas a minha propriedade não tem a área de preservação permanente. Ótimo. Qual o prazo que você precisa para recompor isso? E aí, gente, nós estamos falando de um bem, e está aqui o professor, chama-se água. Se a gente não conservar isso, como é que nós vamos sobreviver? Descobrimos que o estado do Paraná tem em torno de 18% de cobertura florestal, somando aí as unidades de conservação estadual e federal. Se falava em 7%. Então veja como é bom você ter dados concretos na mão. Mas também sei que 57% das nossas áreas de preservação permanente, elas sofreram agressões e hoje estão descobertas. Ela não possui sua mata ciliar. Então eu sei que eu preciso produzir tantos milhões de muda para fazer a recomposição dessas matas. Eu sei que eu preciso produzir tantos milhões de muda para recompor o resto de floresta que a gente não tem no estado. Isso é importante. Isso são dados que faz com que você trabalhe com mais confiança, com mais tranquilidade e possa desenvolver grandes parcerias. Mas tem muita coisa a ser feita ainda. E quando as pessoas falam às vezes dos órgãos ambientais que são chatos, que só estão para atrapalhar o desenvolvimento, não.
Quando eu assumi o IAP, o órgão fazia em torno de 8.500 licenças por ano. Hoje nós estamos fazendo 40 a 45 mil licenças por ano. O que é isso? É porque se desenvolveu o Estado, que as pessoas precisam ter a legalidade da sua propriedade, ter a legalidade do teu empreendimento, para ele poder buscar linha de financiamento, para ele poder exportar. Então o meio ambiente hoje ele faz parte das maiores políticas do Brasil. Ele tem que ter um método ambiental, senão não consegue desenvolver. E a gente vê grandes indústrias se instalando e se preocupando com a questão ambiental. Hoje, se eu disser para vocês que a Klabin, o projeto Puma, que se instalou em Ortigueira, que é o maior investimento que aconteceu no Brasil, na ordem de 8 bilhões de investimento, a preocupação número 1 do conselheiro maior da Klabin chama-se meio ambiente. Como é bonito ver isso, como mudou. Hoje eu estava conversando com os empresários em Luanda, né? Nós estamos desde ontem viajando, já fizemos 1.700 quilômetros aí, né? Quase 2.000 quilômetros nesse trecho todo. Aí um senhor de idade falou assim: mas presidente, quando eu comecei a minha empresa, né, eu pegava uma empresa de cromagem, eu jogava areia em qualquer lugar, eu descartava água em qualquer lugar. Hoje mudou, não se faz mais isso. Não tem mais espaço para fazer isso. A população tem que entender que a gente tem que saber preservar o meio ambiente. E a gente fica feliz. Hoje estávamos lá na unidade de Kaiowá, Mato, Terra Rica, né? Estância Kaiowá, onde recebemos da Duque 132 hectares para somar a nossa área. Que gostoso. Aí você chega lá, você vê o pessoal trabalhando para recuperar aquela área. A floresta, ela vem, parece que é abençoada por Deus, ela vem tão rápida quando a gente cuida. Então a gente precisa ter um pouquinho de olhos voltados para isso. Saber que é gostoso preservar, que é gostoso fazer as coisas acontecerem. Como nós fizemos, por exemplo, com a fauna. De repente o IBAMA, da noite para o dia, fala: agora é problema dos estados, eu não mexo mais com fauna no estado e vocês se viram. Toque o barco aí. Tá, como é que eu vou resolver todo esse pepino? Primeiro, se vocês não sabem, a fauna do nosso país, ela está entre o terceiro maior tráfico, perdendo apenas para cocaína e armas. E se a gente não cuidar, daqui a pouco não tem mais passarinho. O Estado do Paraná saiu na frente, graças a Deus, junto com o IBAMA, a gente montou todo um sistema de fauna, que hoje dá para a gente legalizar aquele que tem um papagaio na tua casa, que quer continuar com o teu papagaio, com a tua arara, aquele que quer montar seu criador para comercializar. O Estado do Paraná liberou a comercialização, desde que seja feito nos criadouros, onde você tem os animais apreendidos. Sabe quantos empreendedores já vieram para o Estado? 10. E as normatizações que nós fizemos, hoje está sendo copiada por mais 6 estados no Brasil. Porque ela é séria. Porque ela foi discutida com as pessoas. E nada melhor do que preservar é você criar, é você ter em casa, bem cuidado, desde que não tiram essas espécies do habitat natural que ela está vivendo. Hoje as lojas pets vão poder comercializar esses animais. Ou seja, vocês vão poder conseguir comprar o papagaio, vocês vão conseguir comprar a arara para ter.
porque só era permitido animais exóticos. E aí a gente vê alguns estados já com uma série de dificuldades de interferência de outros animais exóticos no nosso país, que as pessoas acabam soltando, acabam deixando criar de forma desordenada. E aí você vê outras aves de outros estados, de outros países se desenvolvendo no nosso estado. Mas eu descobri uma coisa boa também. Nós temos mais papagaio na casa das pessoas do que solto na natureza, né? É muito papagaio, gente. E é claro que as pessoas gostam, cuidam, mas nós temos que mudar a mentalidade. Nós temos que fazer coisas para que a gente comece a soltar, comece a ter de novo. Se não fizer isso, a tendência é a destruição, é você levar à extinção. Assim como é o caso da araucária. Tudo que você radicaliza demais, você leva à extinção. Isso é natural. Quando proibiram olhar para a araucária no estado do Paraná, eu falei, olha, vai acabar a araucária. Você vai na região da araucária, dificilmente o produtor deixa uma árvore sair. Porque ele sabe que a hora que ela crescer, ele vai responder criminalmente por aquilo. Então você tem que começar a mudar. Vamos ver qual a melhor forma. É possível explorar? Não sei. Acho que tem estudos que podem ser embasados, que a gente conserva muito mais as araucárias do nosso estado do que radicalizando da forma como foi feito no passado. E assim por diante. Então, gente, são várias coisas assim voltadas à questão ambiental, e a gente tem hora que fica pensando, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar se a gente não cuidar do meio ambiente do nosso país? Nós implantamos alguns projetos interessantes. Eu tenho a concepção para mim de que você só conserva se você pagar. O produtor não vai deixar de colher 100, 150 sacos de soja, tá, para fazer uma floresta. Mas o dia que eu começar a pagar pelo que ele conservou, ou começar a pagar para ele fazer a sua reposição, eu garanto que ele vai conservar. Hoje está conservando aquele que realmente sabe da importância. Ele sabe que a legislação é muito rígida, mas tem que incentivar a fazer. E só incentiva pagando. Não tem outra forma. O dia que o produtor vê que um alqueire dele de floresta está suprindo um alqueire dele de soja, eu duvido se ele não conserva. Agora, na base da pressão, a gente não vai conseguir fazer isso. Mas, gente, eu não quero estender muito, porque eu sei que tem mais palestra pela frente. Eu só me sinto orgulhoso de estar aqui com vocês, sair da onde saí, chegar onde cheguei, apanhar tanto na vida. Apanhar, que eu digo, para aprender. E como é gostoso fazer isso. E vocês têm que fazer isso. São pessoas que estão aqui aprendendo num colégio fantástico, maravilhoso. Então sejam profissionais daquilo que vocês fazem, mas muito profissional, que tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E eu quero deixar, depois que eu terminar, mas eu gostaria de chamar um pouquinho o Guilherme, só para falar um pouquinho para vocês das unidades de conservação que a gente tem no nosso estado. O Guilherme é meu diretor de biodiversidade, e aí a gente encerra aqui a nossa fala, e aí eu não sei se há a possibilidade da gente abrir, se vocês querem fazer alguma pergunta, se não querem, se quiserem me xingar também podem me xingar, não tem problema, sou uma pessoa do bem, tá? Então vamos lá, Guilherme. Obrigado, Tarcísio. Eu não sei como é que a gente está de tempo aqui, né, das palestras, porém eu tenho falar um pouquinho das unidades de conservação, como o Tarcísio enfatizou aqui.
A gente está na diretoria de biodiversidade e áreas protegidas, é uma das 5 diretorias, né, do Instituto Ambiental do Paraná, e é a diretoria responsável pela conservação da natureza, né, dos remanescentes florestais do Estado. Entre outras políticas, é responsável pela gestão, criação e ampliação de unidades de conservação, sejam elas de proteção integral, são as unidades que nós não podemos fazer nenhum tipo de uso a não ser sustentável, como turismo e educação ambiental, sejam elas as unidades de conservação de uso sustentável, são conhecidas como, as categorias mais conhecidas são as APAs, né? As áreas de proteção ambiental, que nós temos no Estado, onde o Estado não por poder de força, não desapropria os proprietários, porém regulamenta o uso dentro do limite dessa área. Dentro das unidades de conservação, a gente instituiu no ano de 2015, lançamos um projeto chamado Parques do Paraná, que o mote dele é conhecer para conservar. A gente entende na administração do IAP hoje que as pessoas têm que conhecer as unidades de conservação para que tenham vontade e valorizem essa natureza, né? A gente entende que os parques, né, Tarcísio, são patrimônio do povo paranaense. Não é um espaço que está ali para prejudicar o desenvolvimento do Estado, não é um espaço que está ali para prejudicar a população do entorno, e sim a gente quer que as pessoas que vivem perto tenham isso como realmente um patrimônio e ajudem a cuidar e entendam a importância desses ambientes que são conservados até hoje. Através disso, a gente desenvolveu um programa em conjunto com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Vou pedir para passar. Quem que me ajuda aqui a passar? Beleza, pode passar. Aqui está um pequeno contexto, né? O Estado do Paraná é um dos estados que tem maior unidades de conservação estaduais, são 68, protegendo um total de 1.200.000 hectares aproximadamente. Elas estão distribuídas aí por 73 municípios do estado. Dentre eles são 34 parques estaduais, né? São 82.000 hectares. O maior deles é um que está no Vale do Ribeira, entre os municípios de Trianópolis e Tunas do Paraná. Só ele tem 30.000 hectares. Outro parque grande que nós temos é o Parque Estadual do Pico Morumbi, que está com mais de 6.000 hectares hoje. E todas as unidades são 29 abertas à conservação, professor. E a gente tem uma contagem de visitantes nesses parques abertos, já instituída desde 2007. Então, a gente, nos números oficiais que nós temos, tivemos aí quase 2 milhões de visitantes em 7 anos. Pode passar. Aqui, mas para ilustrar, né, a distribuição ao longo desses anos de monitoramento da visitação, né, você vê que em 2014 chegamos a 356 mil visitantes. Esse número tende a ser bem maior, na verdade, né? Porque o cadastro do visitante é um ato voluntário, então nem todos gostam de fazer, apesar de a gente enfatizar que é uma questão de segurança, né? Muitos desses parques são parques de montanha, na Serra do Mar Paranaense, então corre o risco de se perder. A gente vê seguido aí em noticiários estaduais a questão de pessoas que se perdem, né? Então esse cadastro também é importante enfatizar. Alguns de vocês forem conhecer as montanhas, por exemplo, é importante ser feito pela própria segurança do visitante, para facilitar o resgate no caso de um acidente ou de alguém se perder na floresta. Por favor. Aqui um pouco do contexto, né? A gente busca promover a gestão estratégica das áreas protegidas. O desenvolvimento econômico é muito importante. A gente entende que as unidades de conservação são um polo de desenvolvimento econômico da região onde ela está inserida. A gente quer que o parque traga o desenvolvimento econômico para a população do entorno, né? Promovendo a visitação, trazendo o turista para perto e sim desenvolvendo economicamente a região. Pode passar. Vou passar aqui rapidamente mais ou menos o que se trata, né, o projeto Parques Paraná. Então a gente vai trabalhar com modelos de gestão, a questão da implementação das unidades já criadas, né, a questão do desenvolvimento regional, informação e educação ambiental e o voluntariado. A gente tem acho que brevemente teremos uma boa notícia aí.
Nós estaremos retomando o programa de voluntariado nas unidades de conservação do Estado. Pode passar. Aqui eu discorro um pouquinho, apesar do tempo eu vou pedir para a gente ir passando, né? Mas modelagem de gestão, a gente pensa em outros modelos de gestão dessas unidades, né? Que pode ser parceria público-privada, pode ser concessão comum, pode ser gestão compartilhada com os CIPs, né? A gente está estudando todas essas modelagens de gestão para implementar nas unidades do Estado. Pode passar. A implementação tem sempre a questão da regulação fundiária, infraestrutura, centro de visitantes, equipe de apoio, a capacitação dessa equipe que atende no parque, planos de manejo, né? A questão da pesquisa, o plano de manejo é o documento mais importante da unidade de conservação, é o que regra todo o uso dessa unidade. Pode passar. A questão do desenvolvimento regional, né? Com o apoio da Paranaturismo e de outras secretarias, a gente levantou o diagnóstico, fez um diagnóstico dos entornos, né? Que comunidades são essas que estão no entorno das nossas unidades, principalmente nas visitadas, né? Pode passar. A questão da educação ambiental, né? Um portal de informações a gente quer desenvolver, a gente está desenvolvendo um site específico para as unidades de conservação. Pode passar, por favor. A questão do voluntariado, né? A gente pensa em evoluir o programa de voluntariado, né? Traçar linhas de voluntários para públicos específicos, né? Para pessoas que queiram, por exemplo, ter uma aptidão de escalada, fazer um voluntariado em umas áreas mais perigosas dos parques, o pessoal da melhor idade que tenha já uma experiência de vida que possa atender e passar experiências para as pessoas, para os visitantes. Então a gente quer desenvolver algumas linhas de voluntários no programa que estaremos lançando, acho que provavelmente esse ano de novo. Aí aqui estão os parques que estão selecionados, né, porque a gente entende que temos que ter alguma prioridade, né, a gente viu são 30 e poucos parques estaduais, e desses a gente selecionou os 14, são os que já estão mais implementados, que já têm plano de manejo, estão regularizados, e desses, especialmente esses 4 primeiros, estão passando por um termo de cooperação técnica com o Instituto Semeia, que é uma ONG de São Paulo que está fazendo alguns estudos de modelagem de gestão para nós. Pode passar. Então, existem alguns produtos que foram desenvolvidos com esse termo de cooperação técnica, né? Pode passar. Também pode passar. Vamos entrar aqui um pouco. São os parceiros, né, do Estado que estão compondo o projeto, né? O ITCG, o Planejamento, o SEBRAE, o Comércio, o Ministério Público também foi convidado a participar das discussões. Eu queria apresentar um pouco dos parques. Pode passar. Aí então a localização daqueles 14 parques selecionados, né? A gente tentou distribuir eles pelos ecossistemas do Estado, pelos biomas e pelas regiões também, né? Você veja que aqui embaixo tem um pequeno vazio, é porque aqui a gente tem o Parque Nacional do Iguaçu, que cobre uma grande área também, que é uma unidade federal. Pode passar. Aqui para mostrar um pouquinho desses parques, né? Eu acho que a foto sempre é a brilhante apresentação. Então eu queria passar logo para essa parte das fotos aí, para quem não conhece, tem aquele gostinho, aquela vontade de conhecer. Esse é o Guartelá, em Tibagi, ele está com 798 hectares, né? A professora, parece que os alunos já conhecem, né? O pessoal gosta de ir lá, a gente fica bastante feliz com isso. Pode passar. O Parque Estadual do Monja, na região metropolitana de Curitiba, é um dos parques mais antigos que nós temos no estado, né? A criação dele é de 1960. Pode passar. A Vila Velha, né? Conhecida também, eu tive relato que o pessoal já foi conhecer. São arenitos, os campos, né? Os campos naturais do estado, protegem esse tipo de ambiente. Pode passar. O Parque Estadual da Ilha do Mel, já foram lá, professor? Então, o Parque Estadual da Ilha do Mel é um dos parques que nós temos no litoral, né? Na planície litorânea do estado. Pode passar. Aqui é Moaporã, onde estávamos ontem, né, Tarcísio? Onde foi objeto de uma catástrofe assim, sem precedentes na história, acho que da gestão das unidades, onde as chuvas de novembro do ano passado fizeram romper todo o vale
do lado do Rio Jurema, onde tinha esse lago, a área de banho, que eram os atrativos do parque. Hoje, essa cena aqui, isso aqui não existe mais hoje. Aqui tem que colocar a foto de como é que está atualmente. Então a gente está com um grupo de trabalho aí para ver como é que nós vamos atuar, a recuperação dessa área. Inclusive a estrada, a PR, não me lembro o nome agora, também foi levada junto com a enxurrada. Então vai ser um laboratório assim, de restauração ambiental bastante importante para nós. O Parque Estadual da Serra da Baitaca, provavelmente esse seja o parque mais visitado do estado do Paraná. A gente tem uma base provisória, né? Estamos melhorando, a gente vai tendo turistas aqui no trailer. Ela não está regularizada ainda, mas esse é o Morro da Garra, talvez, né, alguém já tenha ouvido falar, um morro bastante conhecido. Daí também sai a trilha do Caminho do Itupava, que eu vi ali, o pessoal relatou num dos trabalhos, né, do Caminho dos Tropeiros. O início dela, da parte restaurada, se faz aí no Parque Estadual da Serra da Baitaca. Pode passar. Campinhos, né, que a professora também falou que visitou já. É uma das grutas, se não a mais bonita do estado, uma das mais bonitas, infelizmente está protegida, né, da mineração de calcário pelo parque também, que é um parque bastante antigo, também da década de 60. Pode passar. O único parque do bioma cerrado do estado do Paraná, Parque Estadual do Cerrado, ali em Jaguariúna e Sengés. Pode passar. Mata dos Godói, que é aqui pertinho. Pode passar. O Lago Azul, ali em Campo Mourão. Pode passar, pode ir passando, tá? O Parque Estadual do Pico Morumbi, que está com quase 9.000, na verdade, 8.745 hectares. E 3 municípios, abrange 3 municípios, né? Pode passar. Esse é o Parque Estadual do Pico Paraná. É o ponto mais alto do sul do Brasil, né? A gente viu ali também que teve um dos painéis ali dos trabalhos que falou um pouco do Pico Paraná, só que não faz nenhuma referência ao Parque Estadual, né? É importante saber que é um ambiente especialmente protegido por legislação específica e está hoje com 4.300 hectares. Então podemos ficar tranquilo que o símbolo aí do Parque Estadual do Pico Paraná está protegido por unidade de conservação estadual. Aí já planície litorânea novamente. O Parque Estadual do Rio da Onça, em Coutinhos, né? O pessoal que foi para a praia no verão, é legal conhecer o ecossistema original da região litorânea do estado, né? Como era antes dos balneários, como era a floresta ali antigamente. E por fim, o Parque Estadual de São Camilo, que é no oeste do estado. Algumas imagens, podem ir passando para o pessoal ver. Obrigado. E assim, só para finalizar a minha apresentação, minha conversa com vocês, o último ponto chama-se monitoramento ambiental. Nós adquirimos aí, mas nós já temos 8, adquirimos mais 6 estações de monitoramento da qualidade do ar no estado do Paraná. Hoje São Paulo e Rio, acho que tem um monitoramento completo do estado. Até o final do ano, se Deus quiser, a gente vai estar monitorando toda a qualidade do ar no estado do Paraná, com estações Londrina, Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Litoral e mais 8 em Curitiba. O porquê que é importante disso? O da água a gente já faz o automonitoramento. Um exemplo, bacia do Rio Tibagi. Nós temos um problema muito sério de fósforo. E se eu não tiver um controle desse fósforo na bacia, em 10 anos eu posso comprometer todo o abastecimento de Londrina. Então aí vocês veem a importância do monitoramento. E de onde está vindo esse fósforo? Aí que está a nossa dúvida. Eu sei que parte é da agricultura, parte é do próprio governo, às vezes através da Sanepar, parte são os municípios que fazem algum descarte sem ter o tratamento. Então o monitoramento ambiental vai ser um foco muito forte que a gente vai estar atuando no estado todo.
Agradeço a todos vocês, desculpa tomar o tempo, mas me coloco sempre à disposição para estar vindo aqui, debater, discutir algum assunto que vocês acham que é interessante, né, para vocês que estão estudando, que estão fazendo a escola técnica. Sempre que a gente puder e tiver um espaço na agenda, a gente vai estar aqui com vocês, fazendo esse bate-bola aí. Isso é importante. Obrigado e tenham uma boa noite a todos. Obrigada, Tarcísio. E está aberto agora para alguns questionamentos se vocês quiserem. Alguém? Kleber. Boa noite, Júlio. Quanto à questão do concurso, vai existir vagas específicas para técnico de meio ambiente? Sim, a gente fez toda uma preparação, incluindo todas as áreas dentro da questão ambiental. A minha dificuldade, às vezes, você sabe o que é? É provar o porquê que eu preciso de tal pessoa para aquela área. A gente tem, por exemplo, eu fiquei quase um mês tentando provar o porquê que a gente precisava de um sociólogo. Mas por que sociólogo no EIA? Por que vocês vão fazer com isso? Pô, eu licencio usina hidrelétrica. Isso faz parte do trabalho do EIA, de você conversar com a comunidade. E para isso precisa de um sociólogo. Né? Então são áreas assim que a gente procurou incluir em tudo. Mas aí vem as brigas também. Aí eu tenho as associações de classe, né? Aí tem área que tem que... mas isso é o biólogo que tem que fazer, não é um engenheiro, entendeu? E fica essa disputa. E cada você tem que ficar comprovando o tempo todo para não ter problema no concurso. Mas está previsto sim. Obrigado. Boa noite. Como nós estamos lidando com isso? Como nós estamos hoje nessa parte da compatibilidade, da sustentabilidade, né? da agricultura com o meio ambiente? Como nós estamos? Primeiro que eu acho que mudou muito a concepção do agricultor no estado do Paraná. A gente tem um trabalho muito forte com as entidades voltadas à questão de produção agrícola, o CEPAR, FAEP, FETAEP, os sindicatos, a própria FIEP, e um trabalho muito forte com os outros órgãos do Estado, que é a própria Secretaria da Agricultura, junto com a Emater, né? E eu acho que evoluiu bastante. Volto a dizer para você, a gente só consegue preservar, conservar e produzir se todo mundo estiver unido. Mas o que eu vejo é um avanço muito grande dos setores, com a preocupação com a sustentabilidade, né? Não é à toa que o Estado do Paraná é o primeiro em recolhimento de embalagens de agrotóxicos. Não é à toa que o Estado do Paraná está acabando o antigo pó de broca, né, que se chamava, que estava enterrado nas propriedades, que hoje estão entregando gratuitamente. Então, assim, eu acho que está avançando bastante. E o setor está percebendo que ele tem que conservar. Ele tem que investir em alta tecnologia para produzir mais dentro da mesma área e não abrir mais áreas para fazer produção agrícola. Mais alguém gostaria de ter alguma dúvida? Mas nós ainda vamos ter um momento a mais aqui, que o presidente nos acompanha até o final. Então, alguém que tiver alguma dúvida pode vir conversar e perguntar. Ok? Tudo bem? Então, nós vamos seguir com a programação. Uma salva de palmas, gente. Antes, desculpe pela falha, eu gostaria de entregar um certificado e uma lembrança do colégio. Me perdoe. Coisa boa. Você vê que nem sempre as pessoas fazem. Alguém faz alguma coisa boa, às vezes. Então nós gostaríamos de entregar um certificado e uma lembrança que eu ainda não mostrei para as pessoas, mas eu gostaria de pedir a sua permissão para abrir o seu presente só um pouquinho. A senhora também está curiosa, né, professora?
certificado da Sorriso é um flash. Esse certificado eu devo a vocês, tá? Me permita só mostrar um pouquinho. Pessoal, eu até devia até ter mostrado antes. Esse vinho é produzido, lógico, no Rio Grande do Sul, nas vinícolas lá associadas com a vinícola Ladorme, que é em Bandeirantes, de uns amigos nossos, é uma família italiana, e eles personalizam as semanas ou as técnicas, o que você quiser personalizar, você pode fazer, mas não é propaganda não, é que eu só quis mostrar que tem uma família aqui italiana na região, também que compra esses vinhedos lá no sul e traz para cá. Então, alguns dos nossos alunos já conheceram, nós levamos para visitar também. E aqui, na verdade, é o resgate da identidade paranaense, a araucária e a gralha azul. Ficou bonito, né, gente? Ficou, né? Momento que eu vou chamar todos vocês para tomar. Tá. Nós gostaríamos de entregar um vinho para o diretor, então, das unidades de conservação, Guilherme, para ele não se sentir, né? Para ele ficar. Já tava ficando com não cara. Não sentir inveja, né, Guilherme? Ele já tava ficando com cara de show. Muito obrigada, viu? Ficar com cara de choro, né? Tá tudo certo no final. Agradecemos então a palestra, né, do senhor Luiz Tarcísio Mussato Pinto, também do diretor da Unidade de Conservações, Guilherme Vasconcelos. E dando sequência ao nosso evento, então, teremos neste momento informações sobre o reuso da água. Conosco, Sérgio Gama. Isso mesmo, né? Você fica melhor. Boa noite a todos. Com muito prazer que eu estou aqui. Aqui é a terra do meu avô, José Matias, trabalhava no INEC. Eu sou diretor, presidente do Grupo Sergan, né? É uma empresa dedicada ao tratamento de água na área de pesquisa e desenvolvimento, né? Também faço parte do Centro Internacional de Referência e Reuso de Água, da USP. Estou aqui com a minha esposa, já tem bastante juventude acumulada, já sou bisavô, mas diz que a experiência da gente não tem a ver com a idade cronológica, mas com o que a gente já passou na vida, né? Então a experiência minha acho que é de 120 anos. Sou autodidata, eu já desenvolvi esse sistema para Embraer, Mercedes-Benz, Tigre, Marco Polo, entre outros, né? Hoje nós desenvolvemos um sistema para preservação da água, né? E também estamos desenvolvendo, junto com a NASA, lá no Cabo Carnaveral. Depois do final da palestra eu falo que realmente vai ser o meio ambiente vai ser muito bom, né? A gente nasceu com isso, né? Até outro dia minha esposa lembrou, Sérgio, você lembra 40 anos atrás, você fez uns adesivos, preserve a natureza, né? E a gente tem isso como meta, porque o que nós vamos falar hoje aqui, né? Não é para nós. Para nós não vai ter problema nenhum. Eu tenho bisneto nascendo semana. Ele tranquilamente vai chegar a 2100, viu? Né? Minha neta de 5 anos vai também chegar a 2100. Né? A água não diminui, mas também não aumenta. Certo? Nós da Sergan trabalhamos todos os dias para a conservação
esse bem, né? Que é a água potável, né? A cada 15 segundos morre uma criança ou idoso por doença transmitida por água de má qualidade. Ou seja, são 4 por minuto, então ao final dessa palestra, por 60 minutos, são 240 pessoas que vão morrer. Tá? Por incrível que pareça, 70% dos leitos dos nossos hospitais estão ocupados por pacientes que contraíram a doença pela água de má qualidade. É só uma pergunta aqui, no campus aqui, a água vem de poço, né? Isso? Água do poço? Quem pode me responder? Sim, água do poço. E você está de desinfecção com o quê? Não, a desinfecção. A Anvisa exige para a desinfecção do poço você poder servir essa água. Eles pedem meio a 1,5 ppm de cloro, né? Eu tenho visto muito no Brasil todo fazer desinfecção com hipoclorito de sódio. Faz água sanitária, é muito bom fazer água sanitária, né? Tem muitos resíduos. Toda água tem matéria orgânica. Hipoclorito de sódio com a matéria orgânica da água de poço reage e forma os trihalometanos que são altamente cancerígenos. Pessoa que trabalhar numa usina ou local que é servido por água de poço, for tratado por hipoclorito de sódio, vai se aposentar para morrer em casa com câncer na bexiga. Então vocês prestem atenção no que vocês estão usando para a desinfecção da água de vocês aqui. Bom, vamos assistir um vídeo institucional, para afinal de contas a empresa é que patrocina, eu nunca cobro palestras, né? E vou passar um vídeo institucional da Sergal para vocês conhecerem melhor a empresa. Diante da perspectiva de um futuro de escassez, o Grupo Sergal concentra-se no desenvolvimento de equipamentos e projetos para o reuso da água. Um pouco da água, então. Eu acho que tem muita luz acesa. A nossa matriz energética é hidrelétrica. Estamos gastando água aqui demais. Se quiser apagar um pouco, tá? Não há necessidade de tudo isso aí. Tá? Certo? Aí fudeu minha gravação. Eu sou uma pessoa, sabe, chega às vezes, agora eu vou falar um negócio que a mulher não vai gostar. Eu estou com o sapato marrom, uma calça azul e um terno preto. Né? A calça foi tingida, eu sou contra o consumo. Entendeu? Vocês todos têm celulares aí, não tem? É 10 mil litros para fazer isso daí. Vocês não bebem, mas se vocês bebessem 2 litros de água por dia, é água para 15 anos para vocês, uma pessoa, certo? Eu falei, a água não diminui, mas não aumenta. Hoje nós somos 7 bilhões 435 milhões de habitantes nesse planeta. Dados do ano passado, nasceram 360, dados diários, nasceram 360 mil, morreu 145 mil. Todo dia nós temos aí 215 mil habitantes nesse planeta. Quando minha neta tiver em 2006, vai ser 14 bilhões. E a água vai ser a mesma. Não vai aumentar, não. Tá? Quando a gente fala de água, a gente tem que pensar, é água para o planeta. O Brasil é um país abençoado, né? Embora a gente trate muito mal as nossas águas, né? É um ranking de água, viu? O país que mais trata bem a sua água é a... Lembra? Eu tenho esse lápis de memória de vez em quando, fazer o que ninguém é perfeito, né? Já lembro, ao final da palestra eu vou falar para vocês. Só para vocês terem uma ideia, lá eles consomem 40 sacolas plásticas por ano, por habitante. No Brasil são 800 sacolas. Atitude de cada um que vai mudar esse planeta, tá? Então vamos lá. A água, eu falei, não tem substituto, né? Depois do ar, é a água, né? Meninada lá que correram lá na boate Kiss, né? Faltou ar para eles, né? O negócio que é de graça, né? Depois da
do ar é a água, tá? Então nós temos que pensar, como eu falei, é para filho, neto, bisneto, viu? Eles vão ter muito problema, né? E a água existe no mundo, aí é a mesma água, né? A água que vocês beberam hoje pode ter passado no estômago do dragão, né? Eu esteve lá na banheira de Cleópatra, né? Até eu falo, né, que a rainha Elizabeth, né, ela toma banho com a água do banheiro da rodoviária de Fortaleza. E toda boa cidade do litoral nosso não tem tratamento de esgoto, eles soltam o emissário no mar. Ali tem uma corrente marítima que leva essa água lá para o Caribe. A água lá do Caribe está bonita. Pega outra corrente, vai lá para a Grã-Bretanha. Aí tem o sistema cantareiro deles. Ele evapora essa água do mar, chove e vai lá para a banheira da Rainha Elizabeth, no Palácio de Buckingham, né? A água, a natureza está sempre tratando bem ela, né? Cada vez que ela evapora, né? A gente tem que... Eles falam muito hoje em dessalinização, né? Isso é para quem tem petrodólares, tá? Israel faz isso, Aruba faz isso, só que eles não sabem. Quem come mais sal, põe mais sal na comida porque o sal está barato? Ninguém. Quando tem liquidação, você salva a sua comida? Não, ninguém faz isso, certo? O Israel não sabe, está jogando sal lá no mar, ali acabou a vida. Vegetal, animal, acabou tudo, tá certo? Mas é cara essa água, tá? Fazer uma filtragem com osmose reversa, a água é fácil de limpar ela. Baseado no quê? Que a melhor molécula que existe é da água. Vou fazer uma comparação bem simples para vocês entenderem. Se quiser filtrar uma água, então vamos dizer que a molécula da água seja o tamanho de uma bola de tênis. Tudo que for contaminante da água, vírus, bactéria, tudo vai ser o tamanho de uma bola de futebol, tamanho do ônibus. Você colocou uma rede, só passa bolinha de tênis, o resto fica tudo preso. Isso chama osmose reversa, tá? Ultrafiltração, né? Só que isso aí custa caro. Cada 3 litros é 1 litro de água que você tem que tratar. Ela é tão filtrada que só tem H2O. Aí você precisa voltar os minerais dela para poder servir. Mas nós temos lá na África gente que não tem água de jeito nenhum, né? Então a gente tem que pensar a nível mundial, né? Não pensar só na gente, né? E muitas coisas estão acontecendo aí, né? O Tarcísio sabe disso. A natureza cobra, né? E hoje estou vendo ressacas aí, né? Foi uma época começaram a caçar muito tubarão, mas o que tubarão tem a ver com a ressaca, né? Só que dentro da cadeia alimentar lá no oceano é a mesma que na Terra, maior como o menor, né? Retirando a baleia, o golfinho, os maiores peixes são os carnívoros, né? Então o carnívoro, o tubarão, ele come um carnívoro um pouco menor que ele. Esse carnívoro um pouco menor, ele vai comer um herbívoro e se alimenta das algas, né? Então, quando há um desequilíbrio, né, aí o tubarão deixou de comer um peixe carnívoro e comia os herbívoros. Aí eles começaram a comer muitos herbívoros. Aí as algas foram crescendo, se depositando em cima dos arrecifes, que é a primeira barreira quando vem a onda, né? Esse tempo atrás nós vimos lá no Rio de Janeiro, né? Lá foi poluição, lá não foi caça tubarão, não, né? Na verdade, começar a criar, até agora, a partir de agosto, a gente só não tem a data certa, mas são seminários de educação ambiental, tanto para os gestores, para um educador, que vem da educação, né, da Secretaria de Educação, e outro da Secretaria de Meio Ambiente Municipal, dentro desse aporte todo dos municípios da Bacia, são 109 municípios. Para que eles possam entender o que é a política de Estado dos recursos hídricos, o que é a política de Estado de educação ambiental, quais são as relações que nós devemos estar fazendo para que isso possa, de uma certa forma, ter sustentabilidade em todo o processo. Um outro programa também que nós estamos reavivando é o Parque Escola, né? Que ele tem diretrizes específicas para se fazer a questão dos conteúdos curriculares, se fazer a observação nos nossos parques, próximos aos núcleos regionais de educação. Então, na verdade, é uma parceria tanto com o IAP, que o pessoal tiveram aqui com vocês,
quanto também com a Secretaria de Educação e Cultura também. Uma outra situação que nós estamos agora, que veio como uma atribuição da educação ambiental, é o incentivo do uso da bicicleta como um modal sustentável, como uma proposta de educação ambiental para o trânsito. O ambiente em que você está inserido, qual é o seu estilo de vida, qual a sua forma de cidadania, de se trabalhar a questão de logística e de transporte. Então, a educação ambiental também no estado do Paraná, dentro da atribuição, tem o Ciclo Paraná, que agora, provavelmente esse mês, nós temos os conselheiros, o Conciclo. Nós estamos aí para desenvolver uma parceria também com a Holanda em relação à extensão, a pesquisa e extensão por meio de intercâmbios para se estudar o estado do Paraná e as suas possibilidades, vamos dizer, os seus modos de se discutir esse modal, né, a bike. Porque muitas vezes, e como eu sou daqui da região, e no início, quando eu fui para lá, eu me preocupei muito, porque eu falava, gente, o estado do Paraná não é só Curitiba e região metropolitana, o estado do Paraná é um montão e é fora ainda, né? E às vezes, quando eu iniciei meu trabalho lá, eu comecei a observar, falei, nossa, a gente tem que começar a estender, porque nós aqui utilizamos sim, no caso, o modal da bicicleta, mas de uma forma diferenciada. E o que nós passamos por meio da educação ambiental? É a questão da segurança, é a questão da valorização, sim, de uma forma, de um estilo de vida sustentável. E um outro programa também que a gente está desenvolvendo, e também, gente, está assim, muito bom trabalhar com esse programa, que é a Rede de Defesa e Proteção Animal, a REDA. Nós estamos passando por um processo de renovação do decreto para poder instituir o conselho, porque da forma que ele estava, não estava tão legal para a gente formar os conselhos. Mas o legal é que o REDA hoje, ele tem parceria com a Secretaria da Fazenda pela Nota Paraná, que eu acredito que muitos de vocês devam participar. Então, as pessoas que hoje não pedem CPF na nota ajudam, por meio de um trabalho de educação ambiental e cidadania, esses animais, essas instituições que são cadastradas conosco lá na REDA e que elas têm critérios também de educação ambiental para que se tenha adoção, para que se tenha um modo de qualidade de vida desses animais, para que se tenha o direito e o dever da qualidade de vida para eles também. Então, esses aqui são alguns dos programas que nós temos lá. E o fundamental para nós hoje é a constituição dessa comissão interinstitucional, que é o CIEA. Porque por meio dela a gente vai estar agregando a questão da educação ambiental formal e a não formal, porque a gente vai aproximar toda a sociedade para que se faça entender essa valoração de educação ambiental. Pode passar, professor. Então, a gente até teve recentemente também, por meio da Emater, por meio da SEAB, a Codapar, que está sempre ali conosco no órgão gestor, e foi levantada uma problemática muito preocupante. A questão hoje de discutir a importância da educação ambiental e solos, mas por meio do próprio programa da Emater, o Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias, que também é uma das partes que nós estamos valorizando no contexto ali da revitalização como um projeto piloto do Rio Iguaçu, a gente trouxe essa parceria, né? Que na verdade essa possibilidade de trazer vamos dizer assim, esses processos e se mostrar que nós precisamos estar integrados todos eles, nós trazemos ali, considerar as peculiaridades regionais e locais, trazer e difundir os conhecimentos e tecnologias de boas práticas agrícolas, reconhecer a importância e conservação do solo, de realizar técnicas de manejo de pragas, doenças e plantas invasoras nas lavouras. Então, a gente começa a perceber que dentro desse contexto, mesmo discutindo uma situação de boas práticas em relação à agricultura, a gente também está diretamente e indiretamente atribuindo a questão da vida da cidade. A gente vai estar falando de todo o processo do que é o desenvolvimento sustentável e do que é a sustentabilidade. Porque a gente traz lá na teoria o desenvolvimento, o conceito, o tripé da base econômica, social e ambiental. Mas quando a gente fala de sustentabilidade e educação ambiental, a gente vai trazer práticas.
Então, quando a gente começa a falar desses programas de Estado, a gente traz práticas de educação ambiental. Então, olha só, melhorar a qualidade de vida das populações rural e urbana, né, em municípios do estado do Paraná. A gente vai promover uma agricultura sustentável, vamos dizer, social, ecológica, econômica e outras esferas. Então, a gente começa a entender que quando a gente fala de educação ambiental e gestão de responsabilidades compartilhadas, é para se fazer essa internalização, sim. Que a gente começa dentro da escola, desde o ensino do ensino fundamental, desde o ensino básico até a pós-graduação, mas que também esses conhecimentos, esses contextos teóricos, a gente tem que se colocar em prática por meio da educação ambiental não formal. Pode passar para mim, professor. Então, voltando aqui nessa preocupação que a gente está discutindo com a SEAB e no órgão gestor, a água e o solo sob instrumentos de educação ambiental. Como que a gente vai discutir? Então, a água e o solo são componentes essenciais do meio ambiente, ou melhor, da vida humana, da vida planetária. A problemática em torno da conservação do solo tem sido, na maioria dos casos, negligenciada pelas pessoas, porque muitas vezes a gente começa a observar também na educação ambiental que se discute temas, e muitas vezes não se fazem os paralelos. Por exemplo, num seminário que nós tivemos sobre educação ambiental e solos, se começou a discutir, mas a água. Mas se a gente também não observar o solo, o que vai acontecer, gente? Para onde vai todo esse assoreamento? Para onde vai acontecer toda essa problemática? São questões de integrações. Os recursos naturais, eles estão integrados, e que nós também temos que começar a perceber essa imagem, essa paisagem dos recursos naturais, para que a gente possa internalizar o que é a educação ambiental. Então, a consequência dessa negligência é o crescimento contínuo dos problemas ambientais ligados à degradação do solo, tais como a erosão, a poluição, deslizamentos, assoreamento, cursos d'água, entre inúmeros outros problemas. Então, internalizar a educação ambiental como um processo interligado, que na verdade é um processo que nós dependemos, como já foi dito, dentro da escola, o que nós discutimos, para que a gente possa colocar também fora desse espaço, espaço de vida escolar, é onde a gente vai conseguir trazer a sustentabilidade. Pode passar. Então, nesse sentido, como nós já colocamos, a educação ambiental ela tem como objetivo ampliar a compreensão do solo como componente essencial do meio ambiente, sensibilizar as pessoas individualmente ou coletivamente, ou assim dizer, para a degradação do solo, considerando várias formas, desenvolver a conscientização acerca da importância da conservação do solo. É uma situação assim que também vou dizer particularmente o que eu penso quando a gente fala de conscientização ambiental. Eu penso assim, que a conscientização é um exercício de um processo educativo que diariamente, no nosso cotidiano, a gente começa a ter o entendimento da educação não formal dentro da escola, atrelada ao nosso conhecimento dessa educação não formal, que são os nossos pais, são o nosso trabalho, são os nossos familiares, são as empresas, é o nosso município, é a gestão do nosso município, enfim. Então, essa questão de conscientização, ao meu ver, é se fazer entender que é exercitar. Nós só somos conscientes a partir do momento que nós conhecemos. Porque muitas vezes a gente fala assim, o sujeito lá está fazendo tal situação e que ele não é consciente. Mas por que ele não é consciente? Será que não é o momento da gente começar a pensar o porquê dessa não consciência? Então, quando eu pratico, quando eu conheço, aí sim, e leva um tempo, um espaço, e cada um também, eu vejo assim que nós, seres humanos, quando a gente começa a olhar, fazer uma analogia com os recursos naturais. Então, por exemplo, uma floresta de nativas e uma floresta de pinos. O que a gente vê? Então, na questão da nossa floresta natural, das nossas nativas, a gente sabe que, na verdade, elas têm um objetivo. E que elas, ao mesmo tempo que são parecidas, mas elas são diferentes e elas se completam. Quando a gente começa a ver de longe, a gente vê que a paisagem, literalmente, ela está totalmente integrada. E que, na verdade, ao mesmo tempo, são diferentes. Quando a gente observa uma floresta de pinos, enfim, a gente vê aquela questão toda homogênea, que, na verdade,
atividades são todas iguais, e quando é um processo muito igual, todo muito no mesmo sentido, a gente começa a observar que é uma outra atividade que muitas vezes não se complementa, né? Vai sempre estar naquela mesma frequência, naquele mesmo processo. Então a educação ambiental ela é como uma floresta nativa. Ela começa a observar as suas diferenças, ela começa a observar os seus valores, a sua valoração, a sua identidade, o seu território, as suas territorialidades. Pode postar, por favor. Então, para a gente finalizar aqui, a gente traz essa reflexão, né? Quais as práticas sustentáveis em relação ao uso do solo e a água que estamos, desculpe, lá faltou, desenvolvendo? Quais são as práticas, vamos assim dizer, o que nós estamos dentro do nosso espaço aqui do colégio, trabalhando enquanto educação ambiental formal e que a gente está levando para fora desse espaço de vida. A gente está fazendo a questão da educação ambiental não formal. Então, de uma maneira geral, a gente começa a observar que é nesse sentido, como a gente já falou praticamente o tempo todo, e buscou essa questão de integração, de internalização, de se perceber, de se fazer um processo metodológico, pedagógico, de pertencimento. Na verdade, nós somos direta e indiretamente ligados a todo esse processo dos recursos naturais. Sem eles, nós não teremos eficiência energética, que até me fez lembrar aqui uma situação que nós tivemos em São Paulo recentemente, que um grande empresário, e muito louvável o trabalho que ele faz, porque ele está fazendo, além de tudo, uma logística numa região metropolitana de São Paulo, sobre os resíduos de isopor, todos os tipos de isopor. E ele foi apresentar dizendo, gente, que ele não utilizava nenhuma gota de água no seu processo. Mas eu comecei a pensar, eu falei, como não? Eu questionei, como o senhor não usa nenhuma gota? Não, porque na verdade a gente tem uma prensa em altos graus e tal, e aquilo vai virar e vai virar um subproduto. Falei, tá, mas qual é o tipo de energia que o senhor utiliza? O senhor tem uma diferenciação, usa eólica, solar? Não, eu uso a energia elétrica normal. Gente, da onde vem esse processo? A educação ambiental vem nesse contexto, da gente começar a contabilizar as externalidades, da gente começar a entender essa integração, essa relação que muitas vezes nós não estamos vendo aqui. Mas não tem nada a ver o tipo do meu resíduo. Não, tem a ver sim. A gente tem que começar a entender, a se tornar consciente por meio da educação, por meio do conhecimento em si. Então, pessoal, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós estamos lá na SEMA à disposição. Hoje eu não consegui trazer materiais para vocês, porque nós estamos passando por um processo de renovação desses materiais, tá? Não gosto muito de falar de cartilhas, mas até na verdade a gente está pensando em desenvolver uma plataforma mais interativa em relação ao que é o processo formal e não formal da educação ambiental. Essa é uma proposta que a gente tem lá para desenvolver, para que todo mundo possa contribuir e participar, tá, de forma cidadã em relação a esse processo da importância do que são os recursos naturais para nossas vidas. Então, muito obrigada, uma boa noite para vocês, e o que precisarem estamos à disposição lá na Secretaria.